Oi, boa tarde. Hoje é dia 6 de janeiro do ano de 2024. Hoje o meu semblante não tá tão bom, né? Assim, hoje eu tô um pouco cansada, sentindo uma sonolência, mas a vida é feita de altos e baixos. Tem dias que você vai se sentir uma super mulher, um super homem, e vai ter dias que você vai se sentir apenas um bebê frágil que precisa de cuidados. Mas nessas horas a gente também precisa reagir, tem tarefas, tem deveres que não deixam a gente parar, mas assim, a gente também nesses dias precisa procurar não se cobrar tanto, né? Mas assim, mesmo assim eu decidi falar a respeito de um assunto, eu quis fazer isso, que é a respeito do julgamento. A palavra em si já pesa, né? Ela tem um peso bastante grande, essa palavra. Mas a gente replica muito isso. É pesada, mas a gente faz muito isso. É uma prática corriqueira. Ela está, ela faz parte do nosso cotidiano. A gente tanto é julgado quanto a gente julga. Talvez a gente, talvez a gente tenha isso na mesma proporção. A gente julga com a mesma quantidade do quanto a gente é julgado. E não é bom para nenhum dos lados. Não é bom para o juiz e não é bom para o réu. Não é bom julgar e não é bom ser julgado. Talvez julgar te traga mais consequências do que você ser julgado. Porque receber o julgamento, a gente tem um poder do que a gente vai fazer com aquela informação obtida, né? Aquelas palavras que foram jogadas em você. Então, depende da pessoa a qual você ouviu, né? Tem pessoas que não têm credibilidade alguma com você, da sua maturidade, né? De entender aquilo que... de entender que aquilo você não deve guardar, que você deve descartar, de saber a pessoa que você é, porque a gente recebe julgamentos e a gente, por se conhecer, sabe que aquilo não é sobre você, foi uma leitura errada que aquela outra pessoa fez apenas por uma atitude sua tomada, um ato feito por você. Mas aquilo não diz respeito, aquilo não tem nada a ver com a pessoa que de fato você é. Então, assim, tá no seu poder a escolha do que você vai fazer com aquele julgamento obtido. E julgar. Você sabe aonde você está jogando o seu julgamento? A gravidade que vai causar aquelas palavras que você está lançando contra aquela pessoa. Você sabe como aquela pessoa se encontra naquele momento? Às vezes ela está um triz para paralisar a sua vida. E você, às vezes, é só o empurrãozinho final. E tantas vidas estão destruídas, muitas vezes, por julgamentos que a gente fez ou a gente contribuiu de alguma forma. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ter travado ou estacionado uma vida? Sim, a gente pode já ter feito isso com alguém. Porque é o que a gente faz com muita naturalidade. Às vezes você não chega diretamente para outra pessoa e fala, mas às vezes você comenta com alguém que você se dizia ser de confiança e aquela pessoa não era, estava apenas colhendo para levar depois e por alguma forma, algum vacilo seu, aquela informação chegou naquela outra pessoa. Gente, eu acredito que há tantas pessoas com a vida destruída por conta do julgamento. E pesa muito. Você já parou para pensar
como é que você, tipo assim, como é que você se sente ao ser julgado? Como é que você se sente com uma informação, né, que chega até você de alguém que fez uma leitura errada sobre você só por conta de uma atitude ou de uma fase ou de uma situação que você se permitiu viver, mas aquilo não diz respeito a você, tipo, aquilo não faz parte da sua personalidade, não é você. Aquilo dali foi apenas um vacilo que você cometeu por várias outras situações e você ser julgado de uma forma errada. É justo que você seja julgado, que as pessoas, que a versão, a leitura da pessoa que você ser resumida apenas por um fracasso seu? Você acha que isso é justo? E tudo que você é de bom, todas as outras vezes que você acertou, você acha justo? E por que quando alguém chega para você para falar algo que ela fez, ou alguém chega para falar sobre a vida de uma outra pessoa, e você, só por conta daquela pequena informaçãozinha, você montar a figura daquela outra pessoa, a personalidade, a vida daquela outra pessoa, por conta de uma atitude, de uma informação que chegou até você? Às vezes as pessoas até te procuram porque já não sabem mais o que fazer, desabafando, procurando refúgio em você, uma palavra de consolo. E quando você abre a boca para falar, você faz o quê? Estraga. Coloca pelo ralo abaixo a única esperança que aquela pessoa tinha. Porque você decide, ao invés de ser fonte renovável, ao invés de você ser uma fonte de bênção para aquela pessoa, né? Você foi o quê? Um canal de esgoto. A gente faz tanto isso. A gente faz tanto isso com tanta facilidade. Gente, isso não é bom. Isso não é sadio. Não vale a pena. Às vezes você está passando por um momento, às vezes a gente está passando por momentos tão difíceis que a gente, Deus, né? O que houve? E às vezes é só consequência do mal que você fez pro outro. E às vezes você nem percebe porque você faz isso com tanta facilidade que às vezes você até acredita que está fazendo bem. E os julgamentos que a gente faz é com base no que a gente acha que é correto. E quem disse para você que o seu ponto de vista é o correto? Eu posso estar falando a respeito disso tudo, mas o meu ponto de vista pode não ser o correto. E pode vir outra pessoa e me apresentar um ponto de vista diferente, e eu vou ter que parar para analisar, porque não tem nada que me prove que o meu ponto de vista é o correto. Eu apenas expresso o meu ponto de vista, daquilo que eu acho ser correto, ou julgando por atitudes ou situações que eu já passei. Mas nada realmente me prova que eu estou com a razão. E daí eu decido, com base nessas informações, julgar outra pessoa, julgar uma atitude, um ato feito por outra pessoa. Então, assim, eu já fiz isso realmente com mais facilidade. Hoje eu procuro não fazer, né? Hoje eu procuro não fazer, ou pelo menos fico o tempo todo me policiando quando realmente chega alguém para conversar comigo, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou bastante procurada. Na verdade, eu atraio pessoas problemáticas. Eu atraio muito, eu não sei se pelo fato das pessoas enxergar em mim uma pessoa confiável, porque eu não sei se você se identifica, mas assim, quase todas as vezes que eu conheço alguém, na verdade eu acho que todas as pessoas que já entraram na minha vida, ela chegou para mim em algum momento da fase e disse assim: isso aqui eu nunca compartilhei com ninguém, você é a primeira pessoa. Eu não sei se você se identifica, mas isso sempre acontece. E é mais pelo público também masculino. Eu atraio muito homem problemático, gente.
muito homem problemático que você não faz ideia. E assim, às vezes as pessoas dizem assim pra mim, Cacau, por que que você não ficou com raiva daquele teu ex? Porque se fosse eu, não olhava nem na cara. Cacau, por que tu ainda vê coisas boas no fulano? Por que você ainda insiste tanto? Porque eu sempre procuro enxergar um lado que ele nunca revelou pra ninguém. E às vezes ele se revela pra mim. Às vezes ele realmente fala e às vezes eu faço leitura. Ele nem percebeu, mas eu notei. Eu tenho uma facilidade de enxergar as dores do outro. Creio que é um dom que o Senhor me deu, né? Que isso talvez faça parte do meu propósito aqui na Terra. E eu comecei também a desenvolver isso devido a vários traumas, né? A várias situações que me feriram muito. E como eu falo, essa questão também do atendimento em call center, né? Que ele desenvolveu em mim essa capacidade de entender, de compreender as dores do outro. Às vezes a pessoa está aqui me contando uma história e desabafando comigo a respeito de algo que ela acha que é o problema. E eu consigo ir além. Digo, fulana, às vezes eu chego assim, fulana, você já parou para pensar que o seu problema não está ligado a isso? Isso aqui foi apenas um gatilho, mas tal área lá, sabe? Eu tenho essa facilidade. Então, assim, então, devido a essa questão de eu conseguir desenvolver essa questão da empatia, né, de ouvir mais o outro e entender o problema do outro, que eu parei mais com essa questão de julgamentos. Porque não é justo, gente. A gente não deve se colocar nesse papel porque a gente não é dono da razão. E tem tantas vidas aí destruídas por conta de julgamento. Somos julgados pelo que a gente veste, somos julgados pelo relacionamento que a gente escolhe, somos usados pelas as atitudes boas que a gente faz, a gente é julgado pelas atitudes ruins que a gente também comete, dos nossos deslizes. As pessoas são julgadas pelo método de criação que ela adotou, ela é julgada pela profissão, ela é julgada por tudo. E da mesma forma que você é julgada, você julga. Você julga. E não é bom. Então, quando as pessoas procurarem você para para trazer alguma informação a respeito da vida alheia, quando você se deparar com alguma situação que você presenciar uma cena, ou quando até mesmo alguém chegar para você de uma forma direta para te falar a respeito de alguma coisa, procure entender o contexto da situação. Não vá logo abrindo a boca, tenha prudência, saiba a hora de falar, a hora de você ficar calado. Porque às vezes falar alguma coisa não vai acrescentar, você só vai atrapalhar ainda mais. Tenha responsabilidade afetiva, tenha responsabilidade com aquilo que sai da sua boca. Porque você pode ser a gota d'água para um copo que já está transbordando. E aí? Se de repente você descobre que alguém se suicidou ou que alguém estacionou a sua vida, paralisou por culpa de alguma coisa que você falou, ou que a pessoa tomou uma decisão errada, que normalmente as pessoas quando estão desesperadas, elas sempre se refugiam em alguma outra pessoa, aquela que ela acha que vai ajudar de alguma forma. Às vezes ela te vê como exemplo por achar que você, às vezes o problema dela que para ela é tão difícil, para você aparentemente não é, porque aparentemente é uma área que você tem estabilidade, então ela te procura apenas para isso. E você ao invés de ajudar, você atrapalha. E aí? E se essa responsabilidade recai sobre você? Tenha muita prudência ao aconselhar o outro. Saiba ouvir também. Não é só a respeito do falar, é ouvir as pessoas.
Sabe aquela pessoa que você vê que tá sempre chateada, tá sempre de mau humor? Sabe aquela pessoa que você diz que é chata, insuportável, porque é muito negativa, quando abre a boca é só para falar de problemas, sabe? Ou então aquele que reclama de tudo. Assim, você não é obrigado a querer para sua vida, até porque a gente tem que se cercar de coisas que nos fazem bem. Mas, tipo assim, procura entender, olha pelo outro lado, o que é que fez aquela pessoa se tornar daquele jeito? Ela sempre foi assim? Você já procurou saber como é que foi a infância daquela pessoa? A adolescência? Como é que ela vive hoje o seu presente? Às vezes é só um mecanismo de defesa. E aquilo dali é o máximo que ela pode ser. Então, assim, tem pessoas que eu conheço que são se encaixam nas descrições que eu falei, e às vezes eu realmente não quero para ser minha amiga, eu não quero para ser um parceiro meu, não quero, porque assim, aquela pessoa aparentemente, assim, não me acrescenta muito, né? Na verdade, se eu não estiver bem, ela vai até tirar muito de mim. Mas assim, procura ouvir, às vezes, né, que às vezes a pessoa tá tão desesperada e às vezes você não procurou, mas de repente ela já chega assim, num ato de desespero, fulano, sabe? Que eu já tive pessoas, já teve vezes de eu no trabalho, até mesmo na escola, alguém me puxasse, olha, eu preciso muito falar contigo. Olha, aconteceu uma situação comigo e eu só lembrei de tu. E eu acho que eu devo compartilhar contigo. Me ajuda de alguma forma? E aquela pessoa às vezes não é próxima a mim, né? Alguém que eu tenho amizade, mas naquele momento eu soube ouvir, né? Eu consegui, eu fiz o que dava para ser feito. Então, assim, procura entender o outro lado da pessoa. A vida é tão difícil, a vida tá difícil para todo mundo tá enfrentando um problema em alguma área da sua vida. Então, procura ser gentil, seja gentil com o outro, seja gentil com você, porque a gente faz isso com tanta facilidade, né? Julgar o outro, o ato de julgar pra gente é tão familiar que às vezes a gente mesmo faz isso com a gente, né? Muitas vezes eu me pego me julgando por algumas atitudes minhas, por alguma situação, ou, sabe? Até mesmo por conta da cultura da sociedade. A gente faz isso com a gente mesmo, então seja gentil com o outro, seja gentil com você e aprenda a trabalhar em você a empatia, ela é importante. E lembre-se, julgar é tão ruim quanto ser julgado. Tem o mesmo peso, na verdade, como eu expliquei, tem um peso até maior, tá bom? Então fica a reflexão, tá? E espero que realmente acrescente na sua vida e que a partir de agora você passe a olhar para o problema do outro, né, com mais atenção. Não se coloque no papel de julgar a respeito de dores que você não viveu, a respeito de situações que você não passou. E mesmo que você já tenha passado e você tenha reagido de uma outra forma, entenda, aquilo que é fácil para você pode não ser para o outro. As qualidades que você tem, a outra pessoa pode não ter. As ferramentas que a vida que você já tinha quando você passou pelaquela situação, pode ser que o outro não tenha. Então, não julgue o comportamento das pessoas com base no seu, porque para você deu certo, ou você se sairia ou se saiu daquela situação de uma forma e a outra pessoa não conseguiu ou não consegue. Não é sobre você, é sobre o outro. Nem sempre é sobre nós, é sobre o outro. E entender o outro é muito importante também quanto entender a si mesmo, tá? Então, boa tarde.